Vamos fazer um programa bonito? Nós vamos juntos até o meio-dia e eu queria que você se sentisse tão amparado, amparada, sabe? Sabe aquele irmão que chega assim pertinho do seu coração e diz assim, você não está sozinha, você não está sozinho. Eu vou fazer companhia para você, eu vou me colocar em oração com você. Você sabe que às vezes a gente está vivendo exatamente isso que essa música está dizendo. Às vezes a gente está dentro de um sepulcro, ou seja, a gente está vivendo uma situação que a gente diz, parece que não tem saída. Quantas e quantas pessoas estão dizendo, não tem perspectiva, não tem luz no fundo desse túnel. Mas eu não vou estar sozinho nesse caminho que a gente vai fazer juntos até o meio-dia. Eu tenho a alegria de poder receber um bom amigo, um bom padre, Padre Luiz Erlim, que eu tenho uma admiração tão grande, missionário, filho do Imaculado Coração de Maria, claretiano. Ele que nasceu lá em Cambé, Paraná, hein? Paraná. Depois o Natanzinho vai buscar aí umas fotos de Cambé para a gente conhecer a cidade do padre. Lá em 1973, o padre nasceu, formado em filosofia, teologia, jornalismo, mestre e doutor em comunicação social, diretor-presidente da editora Ave Maria, da revista Ave Maria, mais de 20 obras publicadas, entre elas a mais recente sobre este livro que eu quero fazer o programa hoje, Um Brinde ao Fracasso. Aí você que está em casa, Dalcides, como assim um brinde ao fracasso? Ao fracasso. Mas o título do livro continua, hein? A derrota pode ser vitória. É com ele que eu vou falar agora. Padre Luiz Erlim. Padre, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dalcides. Que maravilha a gente poder brindar os nossos fracassos, não com a mentalidade que o mundo diz do fracasso, mas com a mentalidade de Deus, porque o fracasso em Deus pode ser vitória. Aí você lê o subtítulo do livro, né? A derrota pode ser vitória. Essa é a intenção. Você sabe o que se falou agora, né? Vamos fazer um brinde ao fracasso. A frase, ela, assim... ela mexe, ela né? mexe com a gente, ela né? dá um impacto. Só que, analisando as coisas assim com muito realismo mesmo, né? Quantas e quantas vezes, depois que passa uma situação como essa, de vexame, de fracasso, de perda, de ir ao fundo do poço, de uma falência... Aí a gente diz assim, nossa, mas a partir dali, ufa, a vida mudou. Padre, às vezes chegar ao fundo do poço, como a gente costuma dizer, e a gente diz lá na minha cidade de Piracicaba, né? Chegou no fundo do poço, meu filho. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente muitas vezes também reencontra forças para dar aquela pisada no chão e voltar para a superfície. Talvez o fundo do poço seja a nossa salvação, seja aquilo que a gente precisava de fato para a gente mudar de vida, para a gente sair de uma situação que nos oprimia. O fundo do poço pode ser sim aquilo que vai nos libertar, né? O título é estranho, Um Brinde ao Fracasso, mas se a gente for perceber, muitos dos nossos fracassos foram verdadeiras libertações, né? Muitos dos nossos fracassos foi a própria ação de Deus nos conduzindo para o que nós somos hoje. Às vezes a gente tem uma visão muito míope da ação de Deus em nossa vida, mas quando a gente se abre a essa ação, a gente vai perceber que tudo é regido por Ele. E se tudo é regido por Ele, por que não brindar aquilo que nós consideramos fracasso? Mas em Deus não existem fracassos, em Deus existe só vitória, porque Ele nos conduz a essa vitória juntamente com Ele. O senhor está falando e eu estou me lembrando. Padre, o ano de 2004, o final de 2004, para mim, foi um tempo de muito fracasso, onde eu perdi o meu emprego, perdi uma relativa posição social, perdi estabilidade financeira, perdi absolutamente tudo. Mas uma coisa também eu perdi ali, que bom que eu perdi, minha vaidade. Sabe quando você se vê mesmo no fundo do poço e ali você diz, nossa, o que resta, o que realmente é importante? Como que passando por uma peneira,
tudo aquilo que não é importante vai embora. Ou como no cadinho lá que você pega o ouro e ele tem que passar por uma temperatura muito alta só para ficar aquilo que realmente sustenta. Para mim, o momento maior de fracasso foi o melhor momento enquanto ser humano. Isso. Talvez a gente não enxergue na hora. Na hora que a gente está passando o turbilhão da tempestade, aquela situação difícil... É desesperador, a gente perde o rumo. Mas é essa fé que nos conduz ao dia de amanhã, né? Porque nós temos uma visão muito míope diante da vida. A gente não consegue enxergar tudo, mas Deus tudo sabe. Deus sabe o que é melhor para a gente no futuro. A gente não sabe. Então a gente se desespera diante da dor, diante daquele momento. Mas a vida não se resume àquele momento. A vida vai se desenrolar segundo a sapiência de Deus, a sabedoria de Deus. E quando a gente faz essa descoberta, a gente se liberta mesmo. Porque essa vaidade, ela pensa que nós somos os senhores da nossa existência. Isso não é verdade, né? Nós estamos de passagem, mas a nossa existência, ela pertence a esse Deus que nos criou. E essa vaidade, ela nos impede de reconhecer a ação de Deus na nossa vida. Quando a gente passa por uma situação de humilhação, mas quando a gente consegue se reerguer, a gente vê o dedo de Deus nos colocando de pé novamente. O senhor escreveu um livro maravilhoso, Um Brinde ao Fracasso, A Derrota Pode Ser Vitória. Minha gente, eu estou aqui com o padre Luiz Erlim, que tem uma experiência pastoral, que tem uma espiritualidade, que realmente toca uma multidão. Os livros dele sempre estão entre os mais vendidos e por isso a gente chama de best-seller. Mas ele faz uma pergunta no início do livro, eu li o seu livro todinho. O senhor começa o livro fazendo uma pergunta: o que é vitória para você? Porque no momento que eu entendo o que eu coloco na minha vida como sendo vitória, é o que vai me pautar em que eu vou gastar a minha vida, o que eu vou gastar a minha energia, o que vai me frustrar de fato. Vou fazer essa pergunta agora para o senhor, então, visto que o senhor começou o livro fazendo. O que é vitória para o senhor? Então, vitória, às vezes a gente vai muito naquilo que o mundo diz que é vitória. Que a vitória para o mundo, ela é triunfalista. E a gente almeja esse triunfo que o mundo oferece e que o mundo prega ser a nossa felicidade. A gente precisa estar no Olimpo, a gente precisa estar em primeiro lugar em tudo que a gente faz segundo o mundo, né? Mas segundo Deus, a gente percebe que a vitória ela não passa por esse apogeu, por esse reconhecimento, por esse aplauso. Justamente. A vitória ela se dá nesse cotidiano da nossa vida em que a gente experimenta a dor, que a gente experimenta o fracasso, que a gente experimenta, assim, os pequenos milagres da vida, mas, sobretudo, nesse reconhecimento em que a vida não nos pertence, que o Senhor rege a nossa existência, e isso faz toda a diferença. Porque mesmo que eu atravesse o vale tenebroso da morte, como diz o Salmo 22, se a mão de Deus está comigo, eu nada temerei, né? Então, mesmo que eu enfrente o vale, que é derrota para o mundo, se Deus está comigo no vale tenebroso da morte, eu nada temerei. Aí está a vitória. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a entrevista com o padre, na verdade, de trás para frente no livro dele, porque ele está dizendo o seguinte, que aquilo que aos olhos humanos parece derrota, é ali que está a vitória. E o último capítulo do livro, Um Brinde ao Fracasso, A Derrota Pode Ser Vitória, ele diz assim, temos que olhar para a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o maior sinal que a vitória aconteceu ali. Eu quero entender onde é que está essa tal de vitória quando eu olho para uma cruz, porque cruz, 2000 anos atrás, era levado à cruz aquele que havia cometido um grande crime, por isso que era motivo de vergonha para toda a família. Mas Nossa Senhora está em pé diante da cruz. Eu quero entender cada um desses elementos bíblicos para a gente poder entender a cruz de Cristo e nos associarmos à cruz de Cristo com as nossas cruzes. Está só começando um programa fantástico
porque hoje eu tenho o Padre Luiz Erlim comigo. Um brinde ao fracasso. A derrota pode ser vitória. Ao vivo para todo o Brasil. Vai lá! Olha, é interessante como vão chegando assim casos o tempo todo, né? Dalcides, eu estou passando por uma grande angústia. O meu filho mais velho vai fazer 18 anos e ele quer sair de casa, quer morar com a tia e a tia está em outra cidade. Eu sei que não vai dar certo, pois ele só quer ir morar com ela porque ela tem uma condição financeira melhor do que a minha. Parece que ele tem vergonha de nós, que somos a sua família. Eu e meu esposo estamos muito tristes. Você tem uma palavra? Eu estou aqui com o Padre Luiz Erlim. E o Padre Luiz Erlim vai ter uma palavra certamente. Fico imaginando essa mãezinha que me escreveu, sofrendo, né? O filho querendo ir aí com essa tia, né? Ah, lá tem mais condições, tem vergonha da gente porque a gente é pobre. Eu imagino, assim, o quanto seu coraçãozinho está sofrido. Nada melhor do que um padre que tem sensibilidade, tem bom coração. Padre Luiz Erlim, e aí? Ela falou em angústia e de fato é uma angústia, no relato, é uma angústia latente, né? Que dor para você, mãe, e para você, pai. Mas ele tem 18 anos, né? Ele, segundo as leis, ele já é maior de idade. Não prenda, né? Não tente impor o seu desejo para ele. Deixa que ele siga o seu caminho. Você vai continuar sendo mãe, continuar amando, o seu marido vai continuar sendo pai, também amando, mas não prenda, né? Deixe ele fazer o percurso da vida, porque a própria vida vai ensinar para ele as verdades que são fundamentais. Então, não tente impor essa verdade agora. Deixe que a vida, que a própria ação de Deus no decorrer da história, faça com que o coração dele seja tocado. Ô padre, me veio uma coisa agora. Essa mãe tem tudo a ver com o título do seu livro, porque ela está se sentindo fracassada. Fracassada como mãe. Como mãe, exatamente, porque o filho optou por um outro lar, né? Um outro lugar para viver. Talvez ela esteja se sentindo fracassada financeiramente. Também. Porque ele tem vergonha da nossa condição. Como é que ela vai lidar com essa sensação de fracasso? A gente enxerga o hoje, né? A gente enxerga o hoje. O futuro a gente desconhece, mas é preciso enxergar o hoje com essa confiança em Deus, de que o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Então, ela não pode, de fato, tentar direcionar a vida do filho nessa idade que o filho tem 18 anos. Você viva agora essa sensação de fracasso que você está experimentando, mas saiba que esse fracasso que a gente está passando aqui agora, ele tem um propósito. E no decorrer da história, no decorrer dos meses, daqui a um tempo, você vai perceber que se você colocou a confiança em Deus neste momento em que você considera fracasso agora, a luz chegará adiante e você vai se abrir, os seus olhos vão se abrir e você vai perceber que tudo faz parte de um projeto maior. E será que a própria vida não vai encontrar um jeitinho de ensinar esse filho, por exemplo, daqui a algum tempo a olhar para os pais, para casa, de uma outra forma? Com certeza. Quantas vezes nós já fizemos essa experiência também? Exatamente. Quantas decisões nós tomamos que magoaram os nossos pais? Quantas decisões nós tomamos que dividiu às vezes a família, mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai reconhecendo. Deus vai colocando no nosso coração o que é verdade para Ele, o que é misericórdia para Ele. E a gente cai na conta, que é a história do filho pródigo. O filho pródigo não é simplesmente a história de alguém que pecou e saiu de casa com desejo de pecar. A história do filho pródigo é aquele que tenta tomar a vida
nas mãos e ser dono da própria existência, mas depois percebe que existe um bem maior, né? E esse bem maior está no verdadeiro amor, por isso que ele volta para casa, porque tudo aquilo que o mundo oferecia, talvez a riqueza da tia, tudo isso vai ser insuficiente no decorrer da vida para que ele sinta o que é o amor. No livro Um Brinde ao Fracasso, a derrota pode ser vitória, tem um trecho que o senhor fala sobre tomar conta da própria vida. Será que eu consigo ser dono da minha vida? Eu sou dono da minha vida ou eu não sou dono da minha vida? Mas essa resposta você vai encontrar daqui a 1 minuto. Minha gente, eu ainda preciso tocar no assunto, que é o último tema do livro, sobre a cruz de Cristo. Onde é que está ali a vitória? Porque aos olhos humanos, a cruz é só sinal de fracasso. Segunda pergunta é você olhar e falar assim, eu sou dono da minha vida? Porque a gente é educado o tempo todo a pensar exatamente assim, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou dono da minha vida. Ela é dona da vida dela, ela que veja o que ela quer fazer com a própria vida. São frases fortes essas. Mas a pergunta que eu faço para o padre é assim, isso é verdade? Nós somos donos da nossa vida? Porque ao longo desse livro, Um Brinde ao Fracasso, a derrota pode ser vitória, ele trata sobre isso. E ele faz um questionamento, se eu de fato sou dono da minha vida ou não. Eu posso ser dono da minha vida ou não? Eu vou perguntar sobre isso. Eu estou aqui com um livro maravilhoso do Padre Luiz Erlim, é da editora Ave Maria. E essa editora tem feito cada livro maravilhoso, que é livro para catequese, é livro para os pais, é livro de formação cristã, de formação católica, é livro de cultura, é impressionante. A editora Ave Maria realmente está entre as melhores editoras do nosso Brasil. Agora, Um Brinde ao Fracasso, a derrota pode ser vitória. Padre, a hora que fui ali, para essa conversa, estava dizendo assim, olhando para a cruz de Cristo, a gente diz assim, mas é difícil ver vitória ali. Uma pessoa que não tem fé vai olhar para a cruz e vai falar assim, nossa, tudo se acabou ali. Porque cruz era sinal de vergonha, vergonha. Vergonha nessa família, esse filho aprontou todas. Mas acho que foi o senhor que certa vez fez uma reflexão que me chamou a atenção. Nossa Senhora está em pé. Em pé significa com dignidade, olhando para aquela cruz. A cruz, de fato, no tempo de Cristo, era a pior das mortes, era a morte mais vergonhosa. Eram os grandes bandidos que passavam por aquele tipo de morte. E você imagina Deus, em Jesus Cristo, ter que passar por aquela situação de humilhação, mas ele deixa um grande sinal para a gente, né? Toda a mensagem de Jesus ela é condensada nessa imagem da cruz. Porque Jesus pregou a humildade, Jesus pregou o desprendimento, Jesus pregou o serviço. Então, quando ele passa pela cruz, todo o seu ensinamento se torna verdade. É um Deus que se aniquila, um Deus que passa pelo pior da condição humana para mostrar quão grande é o seu amor para a gente. E é justamente essa morte de Cristo na cruz que faz com que ele entre em confronto com o nosso pior inimigo, o inimigo que reinava desde o pecado original, que é a morte. Então ele entra em duelo com a morte e sai vitorioso da morte. Se ele não passasse pela morte, nós não seríamos vitoriosos hoje. A nossa vida não teria sentido nenhum, porque nós adormeceríamos a nossa morte. Mas com a morte de Cristo e a vitória de Cristo sobre a morte, a gente passa pela morte para estar com Ele eternamente. Tudo isso é amor, amor de Deus. E também nos ensina que às vezes as situações de morte que nós passamos na nossa vida são vidas, são renascimentos. E a gente precisa entender isso. Quantas pessoas passam, talvez, por uma enfermidade e a vida dessas pessoas são transformadas integralmente, totalmente, depois daquilo que aparentemente era derrota. Mas a vitória vem, essa transformação chega. Se a gente tem esse coração voltado para Deus e consegue perceber o que Deus está querendo dizer para a gente. Como José, né? Que nos sonhos escutava Deus. Deus fala com a gente tanto sobre o que é fracasso e o que é derrota, mas às vezes o nosso sonho,
não é interpretado por nós. Nós precisamos interpretar o que Deus está querendo dizer com aquilo que está acontecendo com a gente agora, sobretudo no tempo da tempestade. O senhor tem aqui uma página que faz até uma afirmação. Não somos donos da nossa existência. É forte isso. É também, forte, né? ó. É forte. Não somos donos da nossa existência. Está aqui. Agora, o que leva o senhor a... Porque aí vai na direção contrária daquilo que muitas vezes você é dono da sua vida. É muito desse pensamento moderno, né? Toma conta da sua vida porque você é dono dela. Vai, assume o comando. Nós não somos donos da nossa existência? Não, nós temos a vida, que é presente de Deus. A vida é o próprio Deus, a vida provém de Deus. A gente tem essa graça de receber a vida. Mas todas as vezes em que a gente afirma categoricamente, eu sou dono da minha existência, a gente está impedindo Deus de agir na nossa existência, né? Porque a gente quer tomar as rédeas do nosso viver, mas a gente não tem o domínio da vida. A gente não tem o domínio do passado, a gente não tem o domínio do futuro. E quando a gente diz, eu sou o dono da minha existência, a gente está impedindo Deus de prover, de providenciar na nossa vida. Então, dizer eu não sou dono da minha existência, mas a minha existência é presente de Deus, me torna responsável pela vida que eu tenho. Mas aí o senhor me traz uma leveza. Quem está em casa e compreendeu esse pensamento é de uma leveza, porque quando eu vou lá e compro esse violão aqui, ó, comprei o violão, eu sou dono desse violão, perfeito? Isso, Então eu posso dispor disso aqui, ficou velho, eu posso jogar fora, vou usar. A vida, não é que eu seja dono da minha vida, eu recebi como um dom, como um presente. Como um presente. Então, eu vou me esforçar ao máximo para administrar bem, para cuidar bem desse presente. Porque eu vou ter que devolver. E vou ter que prestar contas desse presente. Isso. E quando a gente percebe que a gente não é dono da nossa existência, cai ao chão tudo aquilo que nos torna prepotentes na vida, né? Uma pessoa muito prepotente é aquela que ela acredita que ela pode tudo, que ela consegue dominar a vida de todo mundo. E todas as vezes que a gente passa por esse reconhecimento de que a nossa vida é emprestada, a gente reconhece que o outro também é da mesma matéria que nós, do mesmo barro, tem as mesmas fragilidades. A gente consegue olhar o outro e a ferida do outro sem julgar e, sobretudo, sem nos considerarmos superiores ao outro. E isso muda as nossas relações. Uma verdadeira aula, não é à toa que é mestre, é doutor em filosofia, em teologia, em comunicação social, nisso, naquilo. Eu gosto de gente inteligente. O padre Luiz Erlim está me ajudando a repensar várias coisas. Só que tem uma coisa aqui no livro que eu queria esclarecer, que ele me contasse. Porque ele diz assim, coloca aqui, detalhe aqui. Muitas derrotas são livramentos. Naquilo que você fala assim, isso é uma derrota, eu perdi tal coisa. A pergunta que ele deixou aqui na minha orelha, aqui, que tá assim, será que realmente foi uma derrota ou será que foi um livramento? A minha pergunta é a seguinte, quando é que eu sei que foi uma derrota, uma perda de fato, ou quando é que eu posso entender quais são os sinais de que aquilo foi um livramento, ou seja, foi uma coisa boa para mim. Eu estou entrevistando o autor de um dos livros que, vai fazer um sucesso, minha gente. Por quê? Porque está só nos primeiros dias, é lançamento. Como todo livro que ele lança fica entre os mais vendidos do Brasil, são os tais best-sellers, então esse livro em breve estará entre os mais vendidos do nosso país. Então já vai anotando aí, Um Brinde ao Fracasso. Mas não para nesse título não, vai para o subtítulo. A derrota pode ser vitória. Aí que eu quero saber. Muitas derrotas são livramento, diz o padre Luiz Erlim. Padre Luiz Erlim, como é que eu sei se aquilo que me aconteceu foi uma simples derrota, que também pode acontecer, ou se foi um livramento? Na hora
que nós estamos enfrentando a situação, a gente não vai saber, Ok, né? ok. A gente não consegue ter essa sabedoria na hora, porque na hora a gente está ainda muito magoado, a gente não consegue fazer uma análise daquilo que aconteceu. Mas a gente consegue perceber depois, com o passar do tempo, a gente consegue reler a nossa história com esses olhos, percebendo a mão de Deus, nos conduzindo para uma nova história. Basta se perguntar onde você estaria hoje se todos os teus projetos tivessem dado certo, lá no passado, né? A gente teria uma história muito diferente. Talvez a gente não teria a família que nós temos hoje, a gente não teria a vida que nós temos hoje, porque nós enfrentamos aquela situação e consideramos como uma derrota. Mas não. Deus sabe do passado, Deus sabe do presente e Deus sabe do futuro. A gente consegue olhar malemar o presente. E a gente se esquece do passado, a gente esquece do dedo de Deus conduzindo a nossa história no passado e a gente não consegue saber do futuro, mas Deus sabe do nosso futuro. O Deus, no profeta Jeremias, diz que antes que no ventre da tua mãe você fosse formado, eu já te conhecia, eu já te havia consagrado. Ou seja, Deus tem um projeto para nós a longo prazo. Não é um projeto específico para se cumprir ali em questão de dias, mas um projeto de vida para nós. Então, determinadas situações em que acontece, que a gente considera como fracasso, é o próprio dedo de Deus reconduzindo a nossa história para que a gente volte ao princípio. E ao princípio é a realização do querer dele na nossa vida. Então, a gente não tem um conhecimento do que vem no futuro. Imagina você, talvez eu escolha hoje determinada situação para a minha vida, mas talvez daqui 2, 3 anos, aquilo que eu escolhi para a minha vida hoje seja um grande desastre, um grande motivo de sofrimento para mim. Eu não consigo antever isso, eu não consigo reler esse futuro ou ler esse futuro, mas Deus sabe. Então, esse livramento de Deus, ele nos conduz para a verdadeira felicidade e realização em Deus. E tem coisa que a gente perde e na hora a gente chora, a gente resmunga, como uma criança mimada a gente faz manha. Passado algum tempo a gente fala, ufa, aquilo estava pesado. Já vi, por exemplo, o caso de namoro, onde já estava prestes ali a casar, não sei o quê, de repente, não vou mais fazer isso. Aí eu olhei para ela e disse assim, mas você acha que é melhor não casar? Não casa. Segura essa onda aí, mas já distribuí convite da Alcides, já fiz isso. Olha, se você está sentindo no coração que não dê esse passo. E eu me lembro que fui assim um grande amigo mesmo para dizer para aquela pessoa que era minha amiga, se você sente que não é, coloca um ponto final, não vai fazer bobagem. E realmente ela fez isso. Hoje, casada, já assim com uma outra pessoa, um outro astral, você vê assim o casal junto e você fala assim, nossa, esses dois têm alma, né? Sintonia de alma. Já imaginou se aquela minha amiga tivesse se casado numa situação que estava de sofrimento, de angústia, como estaria hoje? Então, aquilo que pareceu um momento difícil, um momento de perda, um momento de decepção, talvez para algumas pessoas que estavam ali naquela ansiedade, se tornou um verdadeiro livramento. E tem gente que não toma a decisão correta ou a decisão que Deus inspira no nosso coração por medo do que os outros irão pensar. Isso é terrível, porque a gente dá o domínio da nossa vida para aquilo que o outro pensa, para aquilo que o outro espera de mim. Mas o outro, na verdade, se não me ama, não quer o meu bem, né? Somente deseja o meu bem as pessoas que verdadeiramente me amam. A maioria das pessoas que dão pitacos na nossa vida, às vezes são pessoas que não teriam uma relevância justamente por não nos amar, mas elas, às vezes, condicionam a nossa vida por aquilo que a gente imagina que elas estão pensando. Quantas decisões nós não tomamos ou a gente tomou baseado no que os outros pensam? Quanta perda de tempo, meu Deus do céu. O que o vizinho diz. A turma do bairro. A turma da paróquia.
Gente do céu, quanta coisa que a gente pagou um preço muito alto porque na hora certa não tomou a decisão certa por medo de magoar esse, magoar aquele. Mas o que realmente você quer? O que realmente está aí no seu coração? Bom, o Padre Luiz Erlim está conosco, um momento maravilhoso. Eu estou aprendendo muito com essa entrevista e daqui a pouquinho eu vou falar aos pais, porque me parece que nós estamos tentando educar os nossos filhos para o sucesso. Será que isso é bom? Será que nós estamos exagerando um pouco nessa preocupação? Eu estou com o livro Um Brinde ao Fracasso, a derrota pode ser vitória. Atenção, cuidado, porque às vezes a gente está lá, né, pessimista, olhando as coisas assim como uma derrota. De repente tem ali uma grande oportunidade para você retomar a sua vida, para você recomeçar a sua vida, para você se reinventar. Quanta gente que perdeu o emprego, padre, e a partir do momento que perdeu o emprego se reinventou. Dalcides, enquanto eu estava lá empregado naquele lugar, eu estava assim, de braços cruzados, a coisa estava indo, estava empurrando com a barriga. De repente levou um susto, perdeu o emprego, criatividade, relacionamento e foi para cima, inovou e hoje está aí, feliz, que bom, que bom, que bom. Aquilo que parecia uma desgraça acabou se tornando uma verdadeira bênção. Mas precisa de um tempo, né, padre? O seu livro traz também a questão da educação. O senhor fala que nós estamos educando crianças dentro de um mundo que só valoriza o sucesso, mas o sucesso entendido como aquele que chega em primeiro. Então, os pais estão desesperados tentando a todo custo fazer com que os seus filhos sejam sempre vitoriosos. E isso nem sempre é possível. E é peso demais nos ombros desse pai, né? Dessa mãe. Frustração para os pais e peso para as crianças, adolescentes ou jovens. E o problema maior que eu vejo é que na nossa sociedade os pais hoje investem muito sonho nos filhos sem se perguntar quais são os sonhos dos próprios filhos ou se perguntar quais são os sonhos de Deus para aquele filho. E vem a escola. A escola hoje também entra num turbilhão de fazer vitoriosos, que é vestibular. Você vira uma máquina para você prestar algum tipo de concurso e demonstrar que você é capaz, que você pode. E tudo isso traz uma prisão muito grande para os nossos jovens. Os pais, na verdade, devem se preocupar sim com o futuro dos filhos, isso é legítimo, isso é maravilhoso, mas os pais não poderiam aprisionar os filhos em torno dos seus próprios sonhos, porque os filhos são pessoas diferentes, eles têm sonhos diferentes também, eles projetam um futuro diferente para suas vidas, se perguntar e perguntar para o próprio filho o que o tornará feliz. Às vezes tem uma preocupação também. Fazer uma faculdade, por exemplo, é fundamental, a gente sabe da necessidade, mas tem pessoas que se encontram na vida sem ter feito faculdade. Isso não é desmérito nenhum, isso não é um desprestígio nenhum. Então, os pais deveriam relaxar com relação a essa pressão que a sociedade impõe e que eles acabam reproduzindo nas exigências que tem com os filhos. É cobrança demais sobre os ombros desse pai e dessa mãe, que tem que fazer um vitorioso, que tem que fazer um menino que se destaca, tá na escola ali, elementar ali, e já tem que ser melhor. Meu filho é melhor em matemática, é melhor nisso, ganhou o primeiro lugar, não sei o quê. Pai, mãe, relaxa. Se o seu filho não for esse destaque, lá no time ele tem que ser o melhor da escola, ele tem que ser o artilheiro. Calma, é peso demais. O seu filho simplesmente pode ser um filho feliz, contente com aquilo que faz, prazerosamente vivendo nessa família, se alegrando com as pequenas conquistas de cada dia. Eu fui lendo o seu livro, tudo que eu estou falando é o que está nesse livro, tá? E o senhor vai dando, padre, uma visão mais assim, talvez até realista da vida. Talvez os antigos nisso eram mais sábios. Mas só que o senhor fala uma coisa que eu nunca tinha pensado.
Hoje em dia, talvez os pais concentrem demais responsabilidade sobre tornar esse menino vitorioso porque é filho único, ou então tem 2 filhos. Antigamente, diz o padre, tinham assim vários filhos, 7 filhos, 14 filhos. Cada um poderia ter alguma característica, alguma coisa que alegrasse o pai, a mãe. Hoje se concentra tudo sobre as costas de 1 ou 2 filhos. E é claro que fica mais pesado para todo mundo. Imagina o peso para essa criança, para esse adolescente e esse jovem, né? É um peso desnecessário. A gente já lança essa pessoa para a vida com essa amarra de ter que satisfazer alguém, né? Ter que ser o orgulho do pai e da mãe. E a gente não dá a chance dele ser feliz da forma como ele é, vivendo a sua própria vida. Sabe que um grande exemplo de uma pessoa que eu vi que se despiu de todo esse tipo de cobrança, que foi agora nas Olimpíadas, a Simone Biles, né? Ela tinha chance, ela era pressionada pela imprensa, pela família, eu não sei se era, pela equipe de ginasta dela lá, mas ela diz, não, deu para mim, eu não quero essa pressão sobre mim. E ela vibrando com as outras que estavam concorrendo, quando ela desiste entre aspas, quando ela enfrenta aquele fracasso, ela experimenta a verdadeira alegria. Eu não quero mais saber de que as pessoas coordenem a minha vida, né? A minha vida, ela tem que ser levada com leveza. Padre, eu vou pedir um favor. Terminar esse nosso programa com uma bênção para todos aqueles que estão se sentindo chateados, quem sabe. Você começou a assistir esse programa e falou assim, nossa, estou me sentindo arrasado, tive uma perda, estava no fundo do poço, Dalcide, você não tem ideia. Vamos pedir, num clima de oração, a bênção sobre a proteção de Nossa Senhora. E você vai pedir forças para retomar a vida, para recomeçar, para levantar essa cabeça, para sair do fundo do poço. Vamos pedir? Tive a alegria de receber o padre Luiz Erlim, autor de mais de 20 livros. E os livros do padre Luiz Erlim fazem um sucesso gigantesco. Está aqui, ó, o que será o sucesso nesses próximos tempos, porque acaba de ser lançado Um Brinde ao Fracasso. E esse livro aqui tem um subtítulo, não se esqueça desse subtítulo. A derrota pode ser vitória. Padre Luiz Erlim, muito obrigado por ter vindo. Agradeço, Dalcides. Vamos fazer a partir da meia-noite um programa especial, pode ser? Vamos lá. Então, ó, a partir da meia-noite nós vamos voltar aqui no Conta Comigo, fazendo um programa especial sobre este livro, Um Brinde ao Fracasso. Sua bênção, Padre. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre vós, vossas famílias, vossa saúde, vossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. E às 4h15 da tarde vou estar ao vivo aqui pela Rede Vida, esperando você também. Tchau. Até Jesus.